Depois, Bem tradicional, né? exato. E aí eu mudei pro salesiano, que era misto. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu tomei um Esses susto. moleque. Aí eu falei, fala palavrão. Gente, que horror, eles falam palavrão e tal. E foi... Essa nossa convidada é a Lidiane Sayuri, jornalista que trabalha há muitos anos em grandes veículos de comunicação e tem uma paixão, a causa animal. Olá pessoal, mais um Pod Guia Zen para vocês, começando aqui 2026 com uma convidada que vocês vão adorar, tenho certeza. E antes de começar com ela, que é jornalista, já vou mostrar para vocês quem é, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles a gente não consegue fazer isso tudo acontecer, né? Grupo Monteiro, mais de 60 anos de facilities. Para quem não sabe o que é facilities, é uma empresa que tem portaria virtual, jardinagem, recepção, tudo que você precisar para o seu condomínio, o Grupo Monteiro pode te ajudar. É muito legal, porque 60 anos de mercado, gente, aqui da Zona Norte. Se você não conhece, entra na página deles para você conhecer melhor, tá? E uma outra que é parceiraça nossa aqui é a Fabi Bolos Artesanais, que sempre traz um coffee break pra gente e sempre também traz, gente, você tá vendo isso aqui? É um presentinho pra minha convidada, que eu vou apresentar agora pra vocês. A Lidiane Sayuri. Ai, super já? famosinha aqui da Zona Norte, a gente vai explicar o que você faz, né? E esse presente é da Fabi Bolos. Ai, além de comer bolo, eu sou jornalista. Ai, que delícia! Já começamos com o pé direito aqui. É isso. Ai, obrigada pelo mimo. Imagina! Muito feliz de você estar aqui, a gente tá se falando acho que mais de um ano, né? Sim. Para dar certos horários. Sim. Porque a agenda também é sempre atropelada, meus horários complicados e você não para de trabalhar. E a gente se conhece ali pelas redes sociais. Tanto é que quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, nós já nos conhecemos, É verdade. né? A gente falou, nossa, até que enfim a gente conheceu pessoalmente. Eu falei, não, mas a gente já se conhece, né? Mas eu acho que faz uns 3 anos que a gente se fala, né? Sim. E é muito legal o seu trabalho. Além, né, da TV, o que você faz também na sua rede social é muito legal. Eu acredito, assim como você, Nancy, porque é dom, né? A oratória, o falar bem e o falar gostando daquilo que a gente faz é dom. E eu não poderia usar a comunicação apenas para trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar o meu sustento. Como é que a gente pode ser útil também nas causas humanas, nas causas sociais? E aí entra a paixão também que eu tenho por bicho, enfim, pelos vulneráveis. E aí acabo aliando uma coisa a outra. Que é maravilhoso. Que a gente já vai comentar como é que funciona tudo isso daí, né? Bom, vamos lá. Você me falou que quando você tinha 12 anos, até 12 anos, na verdade, né? Você queria ser veterinária. Aquele sonho da vida. Ai, o que você quer ser quando crescer? Veterinária. Sempre gostei de bicho. Tem ali a minha falecida avó, que tinha quintal ali na Vila Gustavo. Morava numa casa grandona, com um quintal de terra, então tinha pomar. E ela já teve tudo. Tudo que você pode imaginar. E o pessoal deixava lá também, né? Deixava. E sabia que ela gostava. Então o pessoal deixava a caixinha com filhote de gato, filhote de cachorro, deixava ali. E ela pegava, cuidava do jeitinho dela. E na época ela já fazia um trabalho de protetora, que a gente conhece hoje em dia é isso, né? Exatamente. Então eu cresci vendo isso. Galinha, coelho, tartaruga, sagui. Ai, que legal. Papagaio. Até a página 2, porque no final da vida dela eu falei, vó, vou te denunciar se você continuar com isso. Porque ela comprava, ela ia em feira, e aí o pessoal... É que ela ficava com dó, né? Dó. Mas aí ela comprava o papagaio pequenininho. E falava, vó, não pode. Ai, Lid, mas vai morrer. Eu falei, mas não pode comprar, né? Então, antigamente... Porque acabou alimentando esse comércio ilegal, né? Exatamente. Então, antigamente a gente tinha uma falta de conhecimento. Eu lembro de exposições, feiras de animal, que davam um pintinho colorido. Ai, eu lembro de lembrancinha. Colorido, meu Deus. Eu lembro disso. Cansei de chegar com aquilo. Eu amava, né? Criança. Mentira, a gente não lembra. A gente ouviu na internet, né? Ouvimos falar aí. Então, era isso. Tinha isso por hábito. Era algo natural, né? E claro, sem conhecimento, você levava aquilo lá pra casa, não durava nada. Então, virava aquela frustração que depois eu fui entender, enfim, que o bichinho não deve ser tratado desse jeito, né? Muito menos como lembrancinha pra criança. Com certeza. E aí eu fui criada nisso, minha avó sempre auxiliando de todas as formas possíveis ali a vizinhança, a rua, a rede que ela tinha ali por perto, e eu amava bicho. Tive primeiro peixe, depois tive um cachorro, aí veio um outro cachorrinho e foi a minha decepção. Porque ele morreu muito novo, e a gente num tratamento veterinário sério, e na minha cabeça de 12 anos,
Um cachorro com 1 ano e meio tá doente, a gente leva no veterinário. E o veterinário é santo e vai salvar, né? Exato. Mas eu falei, não, tá bom, morre de velhice, uma doença, mas assim, sempre mais velho ou por falta de cuidado. Quando aquele cachorro com 1 ano e meio morreu, eu falei, nossa, e se eu fosse a veterinária? Que sensação é essa? Não quero passar por isso. Aí frustrou e você já falou, não quero isso. Sim, tá. Sim. E aí, no colégio, comecei a fazer teatro, que eu era muito tímida. Aí, sério? Você era tímida? Nossa. Eu era acima do peso, então isso daí já me deixava muito... Gente, é outra pessoa. Outra pessoa. Olha isso, era uma pessoa a mais. Linda. E aí, eu era muito tímida. Estudava, a princípio, no Mazarello, que era um colégio na época. Não faz tanto tempo assim, mas era só de meninas. Era. Depois... Bem tradicional, né? Exato. E aí eu mudei pro Salesiano, que era misto. Eu falei, meu Deus. Aí eu tomei um esses moleque. Aí eu falei, fala palavrão. Gente, que horror, eles falam palavrão e tal. E foi bem nessa época, dos 11 pros 12. Quinta então, série, gente. Quinta série com moleque. Nossa. Ai, imagina. Jogavam futebol, a gente passava assim no recreio, tomava bolada. Ai, pra mim foi um horror, né? Um choque. Mas aí deu uma emagrecidinha, entrei no teatro, falei, olha, que esses meninos são interessantes. E eles também estão te achando interessante, né? Eu acho que, vamos mudar aqui a ótica, a perspectiva e tal. E foi aí que eu comecei a entrar nessa comunicação. Queria ter seguido artes cênicas no finalzinho, mas na época não era muito viável, até pela condição financeira da minha família. Falei, não, mas é comunicação. Me encontrei em comunicação. E acabei ingressando na Faculdade de Comunicação Social e depois escolhi a habilitação de jornalismo. Eu entrei também em comunicação, mas daí eu optei por publicidade e propaganda. Mas você pensou em fazer relações públicas, né? Relações públicas. Porque eram poucas pessoas que faziam. Sim. Tanto é que eu prestei para relações públicas. Na época eu escolhi a Embi Morumbi. E aí, na hora de efetivar a matrícula, falaram, olha, não tem quórum para fechar a turma. Então, ofereceram a comunicação social. Eu falei, bom, vou entrar e ver o que é, né? Porque aí, a partir do segundo ano que a gente tinha que realmente seguir, isso, né? Uma habilitação. Você faz 2 anos, no terceiro que você tem que optar. É a mesma coisa que eu. Aí, fui para jornalismo. Entrei no jornalismo ainda achando que eu quisesse revista. Porque eu falei, a gente pode dar uma floreada, pode fazer uma coisa mais, com estilo, tudo. Na época do colégio eu adorava aula de redação, fazia aqueles textos longos e tal. Então eu falei, quero revista. E no último ano, na aula de telejornalismo, nós fazíamos ali umas gravações. A professora de telejornalismo começou a insistir. Lidiane, eu acho que você leva jeito, você fica bem no vídeo. Caraca! Falei, será? Vocês acham, gente? Ela não fica bem no vídeo? Muito bom. Aí eu falei, será mesmo? Aí comecei a gostar da ideia. E nos exercícios que nós tínhamos em aula mesmo, telejornal, ou gravar as passagens que a gente fala em reportagem, né? Aquela parte onde o repórter aparece. A cabeça, aparece. né? Se chama... Ali a parte que o repórter aparece dando uma informação que não está sendo contada nas imagens. Então a gente fazia muito isso ali mesmo, ali na Moca, tudo. Aí eu falei, pode ser. Achei bacana assim, a proposta. E saindo da faculdade, fiz um curso de treinamento e locução para TV, porque minha voz era estridente, era muito assim. Não tô acreditando. Era outra pessoa, né? Outra pessoa. E aí com trabalho de fono, fui melhorando isso. Porque tem que impor a voz também, né? Impostar. Sim. Porque, na verdade, a gente transmite tudo pela voz, né? Se estiver inseguro, começar a gaguejar assim, até o corpo vai falando. Mas como você fez teatro, né? Fiz teatro. Isso também, assim, eu não era tímida, mas isso melhorou demais a minha dicção. Eu tinha uma dicção péssima. Sim. E hoje eu tenho que falar rápido, porque é uma técnica de merchan. Você fala rápido pra poder a pessoa já captar o que você quer falar e comprar. E a imposição de voz também. Sim. Então você tem que falar eu, no caso, pra fazer propaganda, eu tenho que falar sorrindo, pra ter aquela voz mais gostosa. E é muito, muito parecido com você, né? Só que você fala uma coisa mais séria, na notícia mais séria. Sim. É assim. Aí a gente tem que buscar imparcialidade, né? Falar com firmeza, mas sem mostrar... emoção. Exatamente. Difícil, né? É difícil. Tem algumas coisas que são inerentes ali. Sim. E ainda bem, o jornalismo se tornou muito mais humano, né? Ainda bem. É isso que faz a diferença, porque senão teriam ali robozinhos só replicando a notícia. Mas até pouco tempo atrás era muito isso, né? Muito. Nem parecia que a pessoa tava falando daquela notícia horrível. Agora ainda, não, tem um pouco mais de emoção, né? Eu ainda comemoro e posso me sentir privilegiada por falar sobre o tempo.
Claro que tem muitas catástrofes ali que a gente acaba relatando também, mas dentro de um cenário, às vezes político, ou que o mundo está em guerra, falar de sol, de nuvem, de chuva... É mais ainda tranquilo, né? Acalenta o coração. Verdade. Então agora, você veio pela Band, você começou pela Band, né? Depois desse curso que você fez. Isso. Nesse curso que eu fiz, um contato, tudo é rede de contato, né? Nesse curso tinha uma menina que estava fazendo um freela na Band. E aí ela falou, por que você não tenta? Ela me passou o telefone da produção. Entrei em contato, na época, nesse curso a gente gravava VHS. Aquela fitinha VHS era um pilotinho ali de telejornal e era esse meu material de trabalho. Então eu liguei, entrei em contato com a produção do Band News para tentar agendar um teste. E mandei essa fita VHS para eles. Eles marcaram, fui lá e olha como era... a gente tem uma valentia quando é novinha, né? Eu não tinha TV a cabo em casa, porque não tinha dinheiro para fazer assinatura. Naquela época era TVA. E aí não tinha. Nunca tinha assistido Band News, o canal onde eu marquei para fazer teste de vídeo. E você foi? Fui, mas feliz. Conheço tudo. Entrei lá, fiz o teste. E aí acabei sendo também, na época, tendo uma vantagem, porque o Band News, ele sempre trabalhou com todas as etnias. E não tinha nenhum oriental ou descendente na época. Eles procuravam, o canal estava com 3 anos e eles queriam, era uma procura já. Aí quando eu fiz o teste, eu agradei, pelo perfil também. Eles resolveram apostar. Que legal! Aí comecei, e aí sim, eu falei, nossa. E você entrou lá como? Era bancada? Bancada. Caraca! Eu queria entrar... Primeira coisa, você já entrou na bancada? Então, eu fiz o caminho completamente inverso. Porque na faculdade, ainda naquela época não era exigido... o estágio. E eu não tinha mesmo o luxo de fazer um estágio, porque pagava-se muito pouco, e eu tinha que bancar minha mensalidade. Você tinha que trabalhar. Você trabalhava com o quê? Eu fui secretária, atendente de telemarketing, trabalhei muito tempo. Se virou, né? Me virei. E aí, acabando a faculdade, ainda ficaram umas parcelas pendentes, era aquilo, a cada 6 meses um acordo, que eu ia fazendo. 6 meses depois, quando eu falei, zerei a faculdade. Mas é até bonito ver toda essa história, porque a gente vê o sacrifício que foi se formar. Sem essa formação você não estaria hoje aqui, né? E como você tá bem. E muitas pessoas que às vezes tinham um patrocínio na época, nem conseguiram seguir. Então, assim, às vezes a vida vai dificultando pra você batalhar mais. Se moldando, né? E Deus é ótimo, Deus é bom, né? E aí consegui, depois de 6 meses, entrei nesse curso, onde eu tive esse contato, eu falei, gente, eu tenho que começar, nem que seja para carregar fita dentro de uma emissora. Mas aí eu vou, uma vez lá dentro, tenho certeza que eu vou. Aí fui fazer o teste. Quando disseram que eu estava aprovada, porque eu fiz o teste no Band News, e dali a 15 dias não tinha resposta, eu já estava cutucando o Band Esportes, que era o canal só dedicado a esportes, que eu queria fazer um teste lá também. Quando eu cheguei para fazer esse teste no Band Esportes, a moça que tinha me acompanhado no Band News me viu ali passando pelos corredores, porque são estúdios colados. Sim. Ela falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vocês não me responderam, eu vim aqui fazer outro. Aí ela não me deixou fazer o teste, ela falou, olha, não era para você saber desse jeito, você não vai fazer esse teste, a gente vai entrar em contato com você essa semana, você foi aprovada. Nossa, que Aí legal. Eu falei, meu que emoção! Deus. Quantos você tinha? Eu tava com 22 para 23. Legal. Aquela coragem toda, né, dos 22 anos. Exatamente. Aí eu falei, meu Deus. Aí conversei no meu trabalho antigo, pedi demissão por uma justa causa. Nossa, foi uma comemoração absurda. Sou muito grata, eles me ajudaram. Eu lembro que trabalho de TCC, eu não tinha computador em casa. E aí o meu chefe na época falou, pode imprimir tudo aqui, pode usar fim de semana, você usa o computador, faz. Que empresa que era? Era uma empresa era uma farmácia virtual. Nós comercializávamos medicamentos online. Que legal, nem tinha muito na época. E foi uma época que deu um boom bem grande, porque alguns medicamentos que, principalmente homens, têm dificuldade, vergonha de comprar em farmácia, comprava online ali e recebia, né, no conforto da casa. Disfarçadinhos, enfim. Exatamente. E aí, foi isso que me manteve durante o período da faculdade.
E depois pedi demissão e aí comecei como apresentadora. Nossa, então, você já começou na bancada, maravilhoso. E eu falei, meu Deus, agora eu fiz o inverso, né? Sim. Aí comecei apresentando e lá dentro eu fui fuçando e procurando saber as atividades que eu deveria ter passado antes de chegar à bancada. A bancada é meio que um último, né? Sim. Estágio, é o objetivo. E aí fui fuçando. Uma escola, né? É uma escola. Aí você ficou quanto tempo na Band? Fiquei 3 anos e meio. Aí no Band News e fazendo coisas paralelas na Band também. Rua, chamada na rua, é isso? Como repórter? Eu acompanhava alguns repórteres, mas na Band ainda eu não exerci, eu não... Essa função. Como repórter. Aí a Record News, que estava para ser inaugurada, entrou em contato, querendo me contratar para a inauguração do canal. E aí cheguei na Record News, era concreto ainda, estava tudo sendo erguido. E aí participei da inauguração e da Record News, migrei para a Record e lá se vão 18 anos. 18 anos. E você é a garota do tempo. Garota, você está sendo generosa. Nossa, é muito legal. Não dá nada. Muito legal. Aí na Record, sim. Na Record News fiz os telejornais, falei em programa de saúde, de música, de política, passei por tudo, você passou por tudo. De entrevista. Fiz reportagens também. E aí, agora tô na previsão do tempo. Mas é legal, né? Porque você pode, pra você montar, porque você fica quantos minutos na TV? Por dia, é uma base de 2 minutos. Às vezes quando... Parece que é rápido, mas não, você tem que preparar tudo isso antes, sim. né? Outro dia eu ouvi o avô de uma amiga. Nossa, você tem um emprego maravilhoso. Você vai lá, bota uma roupinha nova, passa um batom. Em 2 minutos e você tchau. Resolve a vida e tchau. Não é assim. Não. Eu chego lá na hora do almoço e fico até o final do jornal. Então tem uma carga horária ali de 8 horas por dia, sou CLT, como qualquer outra pessoa. Tudo que vai ali ao ar passou por muita editor, pesquisa. muita coisa, né? Sim. Mas assim, você fica somente nessa parte do tempo ou você ainda participa de algumas outras coisas? Na Record tem a previsão do tempo e também eu tenho um blog no portal R7 que fala sobre a causa animal. Ah, que legal, não sabia. Chama Entre Pets e Beijos. Muito legal. E aí, semanalmente, eu solto um conteúdo que tem relação. Então você prepara isso. Por isso essa carga horária de 8 horas e tal, e você aproveita para fazer o blog. Porque eu tava vendo esses dias, há pouco tempo atrás, que assim, tem muito conteúdo na internet, muito vídeo, muito tal. E aí eles estão voltando a valorizar o blog. Sim. Que é a leitura mesmo, né? A leitura. E o que eu gosto e acredito que fique mais interessante, para não ficar um só texto massivo e tudo. Então, vamos supor, eu tô fazendo uma série sobre medicina veterinária integrativa, que é um olhar mais amplo, né, dentro da veterinária. Então, tem uma veterinária muito bacana que eu conheci por rede social, Ana Flávia, que eu coloco uma introdução no texto e algumas perguntas que realmente um profissional que tem que responder, ela grava um vídeo e eu coloco no blog. Que legal. Então fica um fácil de assistir também, fácil de ver, de ler, né? Exatamente. Porque antigamente você queria as figuras, agora tem os vídeos, né? Então fica um conteúdo atraente. Não são vídeos tão longos e que falam sobre assuntos que estão sendo tocados, muitos na atualidade, ou curiosidades que eu vou descobrindo mesmo dentro da causa animal. Então, agora vamos falar da causa animal, que eu sei que é a tua paixão, né? Desde pequenininha, enfim. Eu me lembro que a gente veio se conhecer pelas redes sociais, tanto é que pessoalmente foi hoje, né? Eu lembro do caso Pandora. Foi onde você começou? Foi. Na verdade, assim, comecei mesmo nas redes sociais. Tá. Porque antes, até então, eu sempre fui aquela pessoa que, vi um bichinho na rua, então na medida do possível eu tinha ali um saquinho de ração, porque sempre tive bicho também. Então era uma sacolinha com um pouquinho de ração na bolsa, no carro, e um potinho, né? Deixava ali uma aguinha, pronto, era isso. É que tem gente que não se importa e tem muita gente que dói. Você já colocou o cachorro no carro, gravou vídeo, mandou pra mim, eu já vi. Eu vi que você faz isso, é muito legal. Não faço, é isso, a gente não tem como salvar o mundo, mas o nosso pequeno universo a gente pode fazer a diferença. Sim. Então é isso, eu sempre tentei ajudar na medida do possível, dessa forma. Tenho uma cachorra que inclusive é resgatada, a Amora, que eu moro na região do Horto Florestal. Infelizmente, região onde tem mais vegetação é a área de descarte de animal e muito abandono. Então, a Amora foi provavelmente um desses casos que eu peguei, ela era ainda novinha, mas peguei, coloquei ali em casa e aí eu comecei a ter muito mais contato
com o que é esse animal resgatado. É diferente de um animal que você compra, né? Que não conheceu muitas vezes o lado B da vida. Que teve que sobreviver ali revirando lixo e lutando pela própria sobrevivência. Eles são mais dóceis, né? São, eu acredito, a carência, que muito mais gratos, Sim, parece. é verdade. Né? Não que eu tire o amor dos outros, não pelo é contrário. Mas é isso, parece que eles... E eles dão uma lição muito boa em nós, assim, porque apesar de todo o sofrimento, eles não desistiram do amor. E eles confiam em quem muitas vezes maltratou eles até ali, né? É sempre assim. A gente tem um caso desse na família, que é a Luna. Foi resgatada, o Pedro e a Luana resgataram de uma ONG. E ela é muito doce, ela é gigante, mas ela é bobinha. Então, se um cachorrinho latir pra ela, um gato, ela tem medo. Tem medo de tudo. Isso. Mas ela é um amor, uma fofa. Bom, mas me conta, quando você começou, tem o caso da Pandora e depois da Dona Isabel. Você não vai chorar? Não. vou tentar me Senão a gente já pega o lencinho e eu choro junto, tá? Mas aí, então, antes da Pandora, eu fazia essas ações, esse tipo de ação. Às vezes até encontrava, teve um caso lá no condomínio, tem muita vegetação também onde eu moro, apareceu uma cachorra, eu tava saindo pra trabalhar, a cachorra, assim, entre uma portaria e outra, apareceu no meu carro, na frente do meu carro, eu parei. Eu falei, o que tá acontecendo? A cachorra começou a uivar, olhar pra minha cara. Eu falei, gente, o que eu faço com essa cachorra? Indo trabalhar. E não saía debaixo do meu carro. Eu falei, e agora? E agora? Bom, ela entrou no mato, eu fui trabalhar e avisei a portaria. Pegaram, acharam a cachorra ali, uma vizinha abrigou até a hora de eu chegar, então era sempre uma emoção. Aí cheguei à noite, a cachorra lá, peguei na vizinha. Você pediu pra pegar, era pra você. Aí eu falei, e agora? E assim, sempre falei, não, amanhã Deus pensa por mim e eu tenho certeza que alguma coisa boa vai acontecer. E então, essas situações, a Serena foi no caso. Era uma cachorra pretinha e tal. Aí anunciei, falei lá no condomínio, falei, gente, alguém reconhece? Eu não tinha ainda essa ligação e o conhecimento que hoje eu tenho da causa animal. Aí o pessoal do condomínio falou, não, ninguém conhece. Aí os moradores ali da rua, que tem um grupo também do bairro, comecei a divulgar. Aí coloquei na rede social, falei, olha, gente, e nisso, assim, a casa pegando fogo. Porque eu já tinha a Amora, o Salomão, a cachorra não era castrada. Vixe. Então eu tinha que deixar longe. Olha, foram dias, eu acho que ela ficou na minha casa, acho que 3 ou 4 dias. Que eu praticamente dormi na cozinha. Meu Deus. Porque os meus queriam matá-la. Ela, ali carentona, não estava entendendo nada, era uma cachorra super dócil, então era estresse, estresse. Aí consegui doar. Tá super bem a cachorra, tá até com hoje. Casal, isso. Foi. Isso faz o quê? Quantos anos? Ó, a Pandora eu acho que foi 2021, foi antes, deve ter sido 2020. Por aí. 6 anos. Por aí. Aí era esse tipo de ação que eu fazia, e da forma mais assim, caseira possível, até que entrou esse caso da Pandora. O caso da Pandora eu soube, eu tava em viagem de férias com a família e voltando... Contextualiza pra gente lembrar, assim, do caso dela. A Pandora foi uma cachorra que saiu do Recife e tinha como destino Florianópolis. E aí o voo fez uma parada em São Paulo, em Guarulhos, e nessa parada ela tava numa caixa, né, de transporte e tudo mais... E por algum acidente, alguém abriu esse lacre e ela saiu no departamento de carga. E depois de muito tempo, foram avisar o tutor. Só que nisso, a cachorra já estava embrenhada ali pelo aeroporto e se perdeu. E acabou. Eu lembro disso. Então, eu tomei conhecimento dessa situação. Eu tava fora aqui de São Paulo, soube e falei, nossa, que triste, né? Sim. E fui ali compartilhando aquele post pra, olha, fiquem de olho, porque é a típica cachorra caramelo. Aquela amarelona, brancona, não sei o quê, grande. A única diferença é que ela tinha umas luvinhas assim brancas nas patinhas. Isso que a gente tinha. Tinha uma coleira de identificação, mas o telefone ainda era do Nordeste, do tutor dela. E era isso que a gente tinha que procurar. Fiquei compadecida, sim, mas não tinha muito mais o que fazer. Voltei para São Paulo e aquele caso rolando e tal. E começou a repercutir muito, eu lembro disso. Muito. Até que um momento, tava quase há um mês ela desaparecida, tem aquele boom, mas assim, ninguém acha, não tá acontecendo nada, né? Vai morrendo. Aí o que acontece? Ouviram um cachorro uivando na mata do meu condomínio. 2 dias o cachorro uivando
E aí falaram, gente, alguém tá ouvindo esse cachorro uivando há 2 dias? Quando falaram, na parte dos fundos da minha casa, que eu falei, nossa, é verdade. Ué, que cachorro será esse? No dia seguinte, chamei bombeiro, tudo, porque é mata mesmo. Pra seguir ali com a gente, entrei com o zelador do meu condomínio. Pra ter ideia, a mata, assim, tava do meu tamanho. Ele entrou com um facão. Meu Deus, eu não entraria, desculpa, eu não entraria. Aí, chamamos o bombeiro, tudo, não sei o que, os bombeiros acompanharam. Quando a gente entrou, parou o latido. E andamos, até que numa determinada região, eu falei, olha aí, falei pro bombeiro. Eu falei, não tô louca, tinha cachorro aqui, olha aí a pegada. Aí ele falou, moça, é onça isso. Não é cachorro. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, e essa outra patinha aqui? Capivara. Provavelmente era uma onça atrás de capivara. Não tinha cachorro aqui. Eu falei, não tô louca. E o pessoal do condomínio também tinha ouvido. Pedi as câmeras. Porque aí tinha uma câmera que pegava essa parte da mata. Tinha a cachorra ou o cachorro. E pela imagem era isso. Era um animal, um cachorro mais claro. Que poderia ser a Pandora até então. Quando eu peguei aquilo, aí eu comecei a me culpar. Como é que eu fiquei tanto tempo? Como é que eu não... E agora? E se fosse a cachorra? Imagina! Bom, eu sei que aquilo me imobilizou de uma forma que eu entrei em contato com o Reinaldo, tutor da Pandora. E falei, olha, Reinaldo, é o seguinte, eu tenho essas imagens aqui. Você acha que você consegue reconhecer? Você acha que pode ser a cachorra? Mostrei, e ele também no calor da emoção, sinceramente... Acho que não era. Mas ele olhou e falou, é a minha cachorra. De repente, lá no condomínio, tava ele, tava um cão farejador. Eu mobilizei aquele negócio e virou um negócio ali. Aí, cão farejador, não sei o quê. Entramos na mata de novo. Mas aí sem os bombeiros. Sem os bombeiros. Meu Deus. Mas eu passei lá depois nos bombeiros e falei, olha, não tava louca. Tinha cachorro sim, tem a imagem aqui comprovando. Poderia ter onça? Tá bom, mas o cachorro em algum momento passou aqui. Aí entramos, nada, o cão não pegou nenhum rastro, pelo menos da Pandora, né? Nada ali. Mas eu falei, e agora? O que eu posso fazer? Vi a distância do aeroporto de Guarulhos até ali e tinha realmente um caminho muito possível. Era um pouco mais de 10 quilômetros pela mata, chegaria ali naquele ponto. Eu falei, ué, como é que pela eu marginal, posso... né? Não pela marginal, mas é pela mata da Cantareira. Tá. De Guarulhos até poderia chegar ali. Aí comecei a tentar entender melhor o quanto um cachorro em fuga, assustado daquele porte, poderia percorrer. E aí as informações foram assustadoras. Uma cachorra de grande porte pode percorrer de 10 quilômetros a um pouco mais por dia. Nossa. Era muito possível que fosse ela. Quase um mês desaparecida. Era um pouco mais de 10 quilômetros a distância. Por que não? Aí eu falei pra ele, olha, vamos fazer o seguinte, você me deixa concentrar as informações? Porque eu queria ser útil e eu tava com uma certa culpa de não ter agido antes. Eu tava ali atormentada. Não tinha nada a ver, né? Nada a ver. Aí ele falou, pode. E aí eu entrei nas redes sociais, na época Facebook, e aí eram informações, era assim, sonhei com ela num galpão X, vá lá. E pra quem tá fragilizado, o cara ficava andando que nem louco o tempo todo. E ele disse que ele não conhecia São Paulo até então, foi a primeira vez que ele tinha pisado aqui. Então eu me coloquei no lugar dele. Ficou, tá morando... gostou de São Paulo que ficou, beleza. Tá ali na região de Guarulhos, acabou ficando por lá. Mas aí eu fiquei sensibilizada, eu falei, poxa, ele trabalhava de garçom. Tava fazendo todo esse trâmite, segundo ele, para conseguir uma documentação para ir para fora com a cachorra. Porque ele tinha conseguido uma oportunidade de trabalho fora. Eu falei, e mas nisso que bonitinho, tudo, não abandonar a cachorra, né? Nisso tudo, a cachorra é perdida? E aí? Aí eu falei, não, vou tentar ajudar. E é isso, aí comecei a fazer um diário. Eu combinei com ele, tinha uma protetora que o ajudava diariamente, até nessa locomoção, em busca de pistas. Eu falei, vamos fazer o seguinte, todo dia à noite eu vou te ligar e você vai falar pra mim o que aconteceu e se você tem uma programação pro dia seguinte. E a gente vai ampliar esse percurso aí de busca. Ela desapareceu em Guarulhos, mas ela pode estar em qualquer outro lugar da Zona Norte. E aí, eu, na minha cabeça, peguei lá Google Maps
e falei, ó, aeroporto de Guarulhos até tal lugar. Eu falei, aqui é uma área que eu vou pesquisar onde tem pizzaria, onde tem pet shop, onde tem supermercado. Vou fazer panfleto. Você é determinada, hein? Eu Caraca. Falei, vou fazer, é isso que eu posso fazer. Em gráfica, pedi do meu bolso pra rodar um monte de panfletinho. E aí eu falei, é isso, a estratégia é essa. Daqui de Guarulhos até não sei onde, deixar nos pontos onde tem a movimentação. Uhum. Mas aí, como é que eu ia chegar, por exemplo, lá na padaria da Nancy e falar, Nancy, você pode entregar esses panfletinhos? Aí você ia falar, E talvez se eu virasse as costas... Deixa, o pessoal faz isso. Eu falei, agora, como é que eu posso? Não dá pra eu pagar, né? Uhum. Eu já tô gastando do meu bolso. Eu chegava então e falava assim, olha, Nancy, posso deixar uns panfletinhos aqui? Vou fazer um vídeo falando que você tá me ajudando na busca da Pandora, tá? Aí eu falava, oi gente, tô aqui na padaria da Nancy, olha, tem panfletinho aqui e tal. Se você avistar cachorro ou passar por aqui, pega uns panfletinhos, ajuda aí, ó, deixa nas casas, na sua região. E se quiser um pão, também tem aqui. Mas foi bem essa. Sim, sim. E aí consegui que muitas pessoas, até as pessoas me mandavam, Lidiane, manda um panfletinho pra cá também e tal. E aí tirava foto falando, olha, o supermercado não sei o quê, tá em busca da Pandora. Ajudando, sim. E foi essa barganha que eu comecei a fazer. E aí todo dia à noite eu conversava com ele e ele falava, olha, hoje eu fui em tal lugar. Nenhuma pista. E as pessoas, às vezes, mandavam foto do cachorro por cima, chegava lá, era macho. Ai, eu sei, eu tenho isso todo dia. Então, nossa, quando todo você dia eu passo por isso. Gente, a pessoa, além de não ajudar, atrapalha bastante. Então, a gente batia muito nessa tecla, olha, não vamos perder o fio da meada, legal se você sonhou com um lugar, uma tribo indígena, não sei onde, mas assim, guarda pra você um pouquinho, então vamos trabalhar com elementos realmente que possam nos levar, né, a um ponto X. E quanto tempo durou tudo isso, essa saga? Pra ela ser encontrada, 45 dias. E aí eu lembro que eu também tava numa exaustão, porque era isso. Todo dia eu falava com ele, gravava o vídeo falando, ó, dia tal de buscas, aconteceu isso, isso e isso. No finalzinho, uns 3 dias antes dela ser encontrada, eu conversei com ele e aí eu fiquei mal. Aí ele falou, Lidiane, eu não consegui levantar da cama hoje. Meu corpo tá doendo. Ele perdeu 20 quilos nesse período. Sim. E ele falou, eu tô triste, não tô conseguindo mais. Eu falei, meu Deus. E eu tinha que me manter forte, mesmo sem ter a certeza que a cachorra seria encontrada, acreditando sei lá em quê. Porque não tinha nada, né? Eu vou falar, desiste? Não. Aí eu falei, não, mas fica tranquilo, você tem que estar bem, porque se você cair, né? E aí eu falei, mas eu fiquei mal. Dessa vez eu falei, e agora? Eu vou levar isso até quando? Eu lembro que no meu trabalho eles foram muito legais, porque tudo que eu posto, tudo tem que ter uma autorização. Você me falou. E na época, eles falaram assim, Lidiane, você tá fazendo isso pelo seu coração, vai. Mas eu também entendia que as pessoas às vezes me olhavam e falavam, tadinha, tá louca. Mas vamos lá, deixa ela com os bichinhos. E aí, um domingo, eu tava em casa, sábado à noite eu tinha falado com ele continuava mal. Domingo de manhã, a protetora que ajudava muito ele me ligou de vídeo. Aí eu atendi, eu tava na sala, ela chorando, ela falou, vem pra cá, achamos a Pandora. Nossa, Nancy, a minha alma, depois do nascimento da minha filha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Caraca! Porque assim, sabe quando você fala, não tava louca? Todo esforço valeu a pena. Não tava perdido, né? Muito isso. Legal. Então, que bom que deu super certo, que bom que esses Eu braços recebi todos... alguns vídeos, eu não sei se foi o seu, mas eu vi, era à noite, né? Quando... Era um vídeo assim, meio escuro, não sei direito. Foi no final, foi assim, na hora do almoço, mais ou menos, que ela apareceu, aí eu me desloquei até Guarulhos e o encontro foi meio da tarde. Tá. E aí foi engraçado, porque eu cheguei lá como pessoa física. Eu lembro que eu tava com uma camiseta, calça jeans, tênis, e aí eu cheguei desse jeito, todas as emissoras estavam lá. Eu saí em todos os canais, todos os jornais e tal, bem nessa cena de reencontro, porque ele tinha reencontrado e ele tava me esperando lá chegar. E foi muito emocionante. Legal, nossa. Né? Foi muito legal. A partir dali, é isso, uma glória, mas também eu falei, e agora? Porque aí desaparecia dentadura, me marcavam. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou lidar com tudo isso?
E aí eu respirei bem, eu falei, bom, não dá pra eu me envolver com casos dessa forma. Porque é um desgaste enorme, né? A saúde emocional, tudo fica abalada. Eu falei, mas acho que de tudo eu tirei uma lição que eu posso ser mais útil, sim, à causa animal, com limites. Sim. Não vou me envolver a esse ponto. E também é essa causa que eu elegi, então, pra ajudar. Mas tem uma outra ainda que se envolveu muito. Da Dona Isabel. Eu amo. Então, quando a gente acha que já gastou todas as energias possíveis... Que a Pandora não era sua, agora a Dona Isabel ficou pra você. Ficou pra mim. A Dona Isabel. Aí, matamos essa história da Pandora, caso resolvido. Maravilhoso, sucesso. Pedra ali no negócio, no assunto. E aí eu falei, bom, então, não que eu vá me envolver desse jeito, mas eu vou deixar então um destaque. Ela tentou não se envolver desse jeito. Aí, pra piorar um pouquinho, como é que foi? Então, os stories eu deixei lá. Então, pode me marcar, eu compartilho com o maior prazer. Bicho ali, aqui, não sei o que, procura, achado, ok. Aí, nesses resgates, continuei com os resgates, ponderando até certo ponto como pegar e de que forma ajudar, até que um belo dia, na Direitos Humanos, indo buscar a minha filha no Enem, a cachorra aparece ali no meio da avenida. E eu percebi que era bicho porque domingo, ali não tem trânsito, e as pessoas estavam meio que freando e tal. Eu falei, cachorro. Era cachorro. Era a Dona Isabel, uma cachorra idosa, pretinha, lenta, não sei o quê, no meio da faixa ali, na faixa amarela. Espantei ela pra calçada, entrei no carro, olhei no retrovisor, ela voltava pro meio da rua. E aí, era ônibus buzinando, motoqueiro tirando filhinha. Aí veio a sua culpa. Aí eu falei, e agora? O negócio atravessou meu caminho. Qualquer outra pessoa talvez passasse reto, mas é isso, eu não procuro, Nancy. Não é que eu saio por aí procurando. Tem gente que fala, mas você fica olhando o bicho. Não. Mas assim, tá, é como se aparecesse o cachorro agora. Como é que eu vou ignorar? Tá aqui. E aí a Dona Isabel foi assim, peguei. Colocou no seu carro. Coloquei no carro, peguei a Sara no Enem, e aí voltei pra casa. Voltei pra casa não, levei ela no hospital veterinário. Porque é sempre assim. Aliás, eu quero deixar claro também que todas as custas, todas, são por minha conta quando eu resgato um animal. Que as pessoas às vezes acham que, Lidiane... eu achei que você conseguia parceria. Até queria, viu? Não, se alguém se interessar. Mas sim, porque você tem um canal que é muito, né? Tem muita visibilidade. Eu acho que tem mais aqui procurar parceria sim. Mas porque pra eles o custo é uma coisa, pra você o custo é outra, né? Não, diária de internação, porque é isso. Tenho 2 em casa. Eu não poderia chegar com uma ainda daquele jeito que eu encontrei. Ah, tava doente, né? Eu não sabia se era alguma coisa contagiosa, enfim. Aí deixei, ela ficou 2 dias internada pra fazer exames e tudo mais. E nesse hospital veterinário, porque toda vez que você chega com um bicho, falam, vamos preencher uma ficha. Qual o nome? Eu já tava sem criatividade, porque até o resgate da Dona Isabel, eu já tinha resgatado um monte aí, nesse meio tempo. Na ajudada, encaminhada, enfim. Aí eu falei, nossa, tô sem criatividade. O pessoal do hospital falou assim, você de novo por aqui? Eu falei... Aí uma moça que trabalhava lá na limpeza, ela falou assim, bota um nome forte pra mudar o destino da cachorra. Eu falei, então sugere, ela, Isabel. Aí eu falei, bota aí. E ela é velhinha, aí ficou Dona Isabel. Aí eu não conseguia olhar pra ela e chamar Isabel, sabe? Tinha um Dona, então aí virou Dona Isabel. Ficou muito bom. Aí botei assim, e anunciando aquela mesma história. Olha, gente, achei essa cachorra, tal dia na Direitos Humanos. Alguém abandonou, né? Então, mas aí o negócio se fecha. Anunciei, nada. E aí, vira-lata, idosa, preta, é o perfil que ninguém adota, infelizmente. E é a dificuldade em abrir Eu lembro de eu visões. ter repostado antes de saber que ela tava com algum probleminha. Eu lembro disso. Aí ela tava com uma doença de pele terrível ali, que foi tratada e tal. Levei pra casa, falei, porque eu vou levar pra onde? E pra mandar pra um abrigo, um lar temporário, com outros cães, ela daquele jeito, deixei confinada ali na minha área de serviço, separada dos meus. E aí eu percebi que ela era surda. E ainda bem que era surda. Porque os meus latiam desesperadamente querendo matá-la e ela bem... Tipo, ela não ouvia. Ela tava, né, plena. Tava nem aí. E aí isso foi por uma semana até que eu falei, quer saber? Vou cansar todo mundo. Então levei, andei com eles quando eles estavam esgoelados. Botei todos juntos e saí pra dar uma volta. Foi assim que começou a adaptação. Que eu falei, vou tentar, né? Até então nunca tinha conseguido colocar cachorro nenhum com eles.
E aí eu tava muito compadecida dela, pela idade, por tudo. Começou assim. Eles se deram bem. Mais ou menos, porque ela se achava minha dona, engraçado. A Amora não ligava tanto pra ela, mas o Salomão é bobão, então aquela mania estabanada dele. Que raça que ele é? Ele é um Shar-Pei. E aí ele não sabia morder antes da Dona Isabel chegar. E a cara dele parece uma toalha, não sei o quê. Ele vinha balançando. A véia olhava aquilo e falava, não é possível que a essa altura eu tenho que aturar isso. Enfiava o dente às vezes. Ela mordia? Mordia. Já mordeu ele algumas vezes. Até que fiquei com ela 9 meses. Nossa, eu achei que foi bem menos tempo. 9, mas voou. Voou. E ela era, apesar de grande, ela pesava 15 quilos. Apesar de grande, ela era completamente portátil. Porque ela ia comigo onde eu fosse, por exemplo, eu ia tomar café, saía pra restaurante, ela ficava no meu colo. Bastava ficar perto de mim. Não dava trabalho, andava bem de carro, coisa que os meus não fazem. Que ficam agitados. Mas isso que você falou, abandonada, ela aceita tudo, né? Tudo. E ela foi comigo pra praia, ela andou comigo de balão. Meu Deus, ela ficou chique nos últimos tempos. Chique. Então eu aproveitei muito a vida com ela. E nunca tinha tido um cachorro assim. E pra mim era engraçado, porque ela era como se fosse um bebê. Sim. Então ela pegava mesmo ela no colo, com a perninha aberta aqui, grandona e tal, ninava ela. E ficava de boa. Dormia ali perto, do lado da minha cama. Até que, no finalzinho, eu comecei a passar a mão nela e descobri uns caroços assim. Ela tava com linfoma. Aí que foi, nossa, minha vida virou de ponta cabeça. Eu lembro. Aí eu fiquei mal. Eu falei, e agora? Tento tratamento ou não? E a idade dela, né, a doença já estava espalhada. Tentei, fiz a primeira sessão de quimioterapia, mas na véspera da segunda sessão, ela começou a ficar mal. Aí foi internada, 13 dias de internação. Mas eu lembro uma coisa que você mandava pra gente, eu ouvia nos seus vídeos, assim, gente, bom, espero que a gente não chore, mas ela deixava ela no hospital e aí ela tinha que sair um pouco e aí a carinha da cachorra vendo que ela tava deixando, não chora, não chora. Mas é triste, né, porque ela sabe que ela tava mal, ela sabe que ela tava mal, né? E aí por um momento... Tem um lencinho, gente, tem um lencinho aí? E você pega pra mim, Miley, por favor? Obrigada. E aí, por um momento, nessa internação, nossa, eu conhecia todo mundo no hospital. E foi uma experiência também enriquecedora, porque eu lembro que tava ela e tinha um Shih Tzu internado também, que não sobreviveu. Foi embora antes dela, inclusive. Eu falei, aí, a véia vai sair dessa. Não é possível. A véia tá aí, potente, porreta. E eu tinha esperança mesmo. Então, antes de trabalhar, eu passava lá. Saindo do trabalho, eu ia pra lá. E olha, vou falar, azucrinava o pessoal do hospital. Às vezes passava um pouquinho do horário da visita. Internação. Vira e mexe, eu colocava, estendia assim uma fraldinha no chão e ficava lá com ela. Porque eu falei, meu Deus, eu preciso estar aqui se alguma coisa acontecer. E tentamos de tudo. Tudo que falaram, olha, tenta tal medicamento. Não medir esforços financeiros, inclusive, e tal. Você deve ter gasto muito dinheiro, né? Bastante. E aí eu lembro que na 4ª transfusão de sangue, ela rejeitou, que era um risco que poderia acontecer. Ela começa a ter alguns problemas, né? E aí me chamaram lá no hospital, eu tirei 1 semana de licença no trabalho, que eu falei, não dá. Quando apertou mesmo, eu falei, eu não tô com cabeça pra mais nada. Pedi a licença, fiquei 1 semana em casa, e aí, no comecinho da licença, ela fez essa transfusão e me chamaram. Falaram, olha, agora você pode usar o tempo que você puder. Ela rejeitou e ela começou a convulsionar. Nossa. E eu cheguei, ela tava lá com soro, tudo, e era um olhar assim, pro nada. Era um olhar... vazio. Aí eu falei, por que ela tá assim? Porque ela, Lidiane, ela já tá meio aqui, meio lá. Nossa, eu desmoronei, chorei. E aí, agradeci a Deus também. Pelo tempo que vocês passaram juntas, né? Por tudo, né? Que ela foi me mostrando e tal. E aí, 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu sentada, Aí eu falei, olha, vamos lá. Tô muito mal, mas como assim? Ela vai ficar ela vai, não vai? Lidiane, a qualquer momento pode acontecer. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou pra casa e vou ver se alguém volta comigo, eu vou tirar ela daqui. Seja o tempo que ela tiver, ela vai pra minha casa. Eu me responsabilizo por tudo, acabou, não tenho o que fazer mais aqui, né? Então, vamos lá. Não faz nada aqui, eu faço nada em casa.
Na hora que eu levantei, essa cachorra que tava desenganada, levantou com tudo. Eu lembro disso. Com tudo, com os acessos e tudo mais, ficou em Deu uma pé, recuperação. bamba, assim, tipo, onde você tá indo? E tentou andar atrás de mim. Eu falei, nossa. Aí eu falei, é hora de levar pra casa. E ela ficou comigo uma semana em casa, deu uma super melhora, inexplicável. Começou a comer, ela não tava andando, começou a andar também. Tava com fraldinha e tudo mais. E aí eu voltei a trabalhar num sábado. Voltei a trabalhar no sábado, ela ficou em casa. Quando eu cheguei em casa, levei ela pro hospital veterinário, ela começou a sentir dificuldade para respirar. Ela morreu aqui, no meu colo, no meu pescoço. Foi o tempo de chegar no hospital veterinário e aí deram uma medicação para diminuir a dor dela. Que daí vai indo, né? Mas essa uma semana foi só pra ela ficar com vocês, né? Pra ficar comigo. E assim, aí nesse resgate, foi muito incrível tudo que aconteceu. Porque foi um período da minha vida, sabe que você tá meio que no automático? Você tem filha pra buscar, você tem isso pra resolver, tem compra pra fazer... Trabalho. Você tá tudo no automático. E eu não sabia mais quem eu era. E aí, depois que ela partiu... Sabe quando você fica com vazio? Eu falei, nossa, e agora? Esse tempo todo que eu dedicava a ela? É que você ficou um luto também, né? Luto, aí você foi fica uma aquele mistura vazio. de tudo. Mas ela me trouxe aí pra Lidiane mesmo. O que a Lidiane gosta? A Lidiane é muito mais que uma mãe turista, que só jornalista. O que a Lidiane gosta mesmo de fazer? Aí que eu comecei a me resgatar. E eu acho que a passagem dela pela minha vida foi muito por isso. Te resgatou. Me resgatou. E mais, aí teve essa partida dela, dali um tempo a Cultura me chamou para um programa, participar de uma entrevista e tal, para falar o lado B. Então eu era jornalista que tenho esse amor pela causa animal. E eu citei o caso dela. Mostraram imagens, vídeos dela e tal. Aí, na semana seguinte, uma mulher me procurou. Ela falou, Lidiane, não sei nem se você vai receber essa mensagem, porque como não é minha amiga, cai naquela caixinha do infinito, lá do direct. Sim. Mas nós reconhecemos a Dona Isabel. Era dela? Era da avó dela. Caraca. Na época, então aí a gente começou a fazer um quebra-cabeça. Ela falou, a Dona Isabel foi uma ninhada que minha avó pegou, ela e mais 2 irmãos, com 2 meses. Nós moramos no Lausanne e a minha avó tava com uma reforma na garagem. E foi aí, era Paola o nome dela, que a Paola fugiu. E nós procuramos por muito tempo na Engenheiro, naquela região, e não pra dentro, porque ela foi encontrada na Direitos Humanos, né? Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, você tem foto, tudo? Ela me mandou foto e vídeo da Paola desde os 2 meses até então, a época que ela desapareceu. E aí, quando eu encontrei, ela tava com muitas alergias, tava com um probleminha na coluna, tinha um osso de galinha no céu da boca. Essa cachorra, ela nunca tinha revirado lixo na vida. Entendi. Então, idosa, ela caiu na rua, a senhorinha, a dona dela, por não ter acesso ali às redes sociais... Não viu. Procuraram por bastante tempo, mas não acharam. E aí, nesse programa, a neta dela viu a história e reconheceu e entrou em contato comigo. Aquilo me deu uma paz no coração, de pensar também, ela não foi abandonada. Ela foi sempre amada. Sempre amada. Foi realmente um acidente que aconteceu, ela escapou. Mas você precisava dela. É isso. Muito que lindo. Conseguir cuidar dentro de todo o possível ali, dar, né, o suporte necessário, porque eu fico pensando também, muita gente às vezes tem essa sensação de impotência. Por mais amor que tenha, tratamento, alguns não são cobertos na parte pública. E aí você sente essa sensação de impotência. Você quer muito cuidar, mas não tem... não consegue, né? Não consegue. Financeiro suficiente para dar esse suporte. Graças a Deus. Você conseguiu? Consegui. Que lindo. E foi assim que a Dona Isabel marcou bem a minha vida. Muito legal. Bom, a Pandora, que não era sua, e a Dona Isabel, que era maravilhosa. Isabel, Muito legal. Então agora você tem um blog dentro Tem. da Record. Conta um pouquinho pra gente do blog. Então, esse blog, semanalmente, eu disparo lá um conteúdo. Inclusive, tem conteúdos prontos. Quando aconteceu esse caso de crueldade absurda do cão-orelha, tem conteúdo já lá falando sobre maus tratos, como denunciar, o que fazer quando você presencia uma situação como essa. Tem casos lá nos textos relatados sobre adoção de cachorros,
Como você pode colaborar com a causa animal. Tem as tampinhas que eu recolho também. Muito bom, muito legal. Tem uma ONG na Zona Leste que faz um trabalho incrível, que pega a tampinha e lacre de alumínio. E aí tem ecopontos espalhados por toda a cidade. Inclusive, aqui na Zona Norte tem alguns. E lá no meu condomínio e no meu trabalho, eu sou meio uma captadora dessas tampinhas e desses lacres. Eles vendem esse material reciclado e transformam a verba para castração de animais em situação de vulnerabilidade. Que legal. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas não tem como colaborar, não tenho dinheiro para dar para causa animal. Junta a tampinha plástica. Então é tampinha plástica de PET? Ou de Tupperware, sabe? De pote, de qualquer coisa. Tampa plástica. Sim, vale de todos os tamanhos e como é que faz então? Eles podem levar em um ecoponto, já fica para essa causa animal? Já fica para causa animal. Tá. Essa ONG que tem esse trabalho bem bacana aí em São Paulo, chama? Ecopatas. Ela tá na Zona Leste de São Paulo. E aí, se você entrar no perfil da Ecopatas, tem lá um destaque como ajudar pontos de coleta. Muito bom. Tem aqui na Zona Leste, na Zona Norte, tem o Patinhas Urbanas, que eu sempre vou e deixo lá. Então, pego no meu condomínio, pego em alguns condomínios próximos. No meu trabalho, toda hora tem uma tampa na minha mesa, no computador. E o pessoal leva lá, e é bacana, porque tem criança que auxilia muito nisso. Sim. Eu quero ajudar os bichinhos e tal. Com tampinha. Então, pega a tampinha. As escolas mesmo poderiam fazer isso, uma arrecadação, uma campanha, né, para arrecadação dessas tampinhas. Tão fácil, né? Tem uma professora do Salesiano, que é minha vizinha, inclusive, e ela dá aula para os menores. E ela falou sobre isso. Então, vira e mexe, ela me traz caixas, assim, que as crianças juntam e falam, então, Lidy, fala aqui na câmera pra você pedir o que você precisa, pra quem quiser te ajudar. Olha só, quem quiser me ajudar, e quem estiver fora de São Paulo também pode fazer isso. Procura aí, onde você está, ONGs que trabalham com isso, revertem a venda dessas tampinhas plásticas e desses lacres de alumínio em ração ou em castração para animais em situação de vulnerabilidade. Aqui em São Paulo, a Ecopatas faz um trabalho muito bacana. Então você junta ali a sua tampinha de garrafa PET, de leite, de whey, tudo que for tampa plástica ou lacre de alumínio da latinha, deixa ali e leva até um ecoponto. No perfil da Ecopatas tem um destaque com os pontos de coleta. Você leva e com certeza você vai estar auxiliando demais a causa animal. Porque a castração é uma forma, minimamente, de tentar controlar essa população. Então é o que a gente consegue fazer de imediato e que não impacta o bolso ali de ninguém. Com certeza, que daí também diminui um pouco dessa população, porque eles cruzam, né? E vão se alastrando, aí não dá, né? A gente tem que controlar. Exatamente. Lidy, adorei sua participação, foi muito legal. Obrigada por ter vindo. Você sabe que você pode contar comigo, né? Não, e vou falar, a Nancy me ajuda muito. Gente, é muito bicho perdido, muito bicho achado aqui na Zona Norte, né? Muito. E o poder da rede social, do bem. É o que a gente pode fazer, né? É isso. É isso. Obrigada por ter participado. Adorei falar com você. Adorei conhecer você pessoalmente também, tá bom? E sabe que você pode contar comigo, tá bom? Você também. Gente, gostaram? Muito bom, né? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, tenho certeza que sim. E se você quiser, compartilhe esse conteúdo para pessoas que precisam saber um pouco mais sobre a causa animal. E já segue a Lidiane também, tá bom? Vou deixar todos os contatos aqui para você. Então, se você gostou desse, tenho certeza que você vai gostar dos próximos e do que a gente já gravou, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e eu espero você no próximo episódio.